Eu comecei em 1990, exatamente em 1990, no jornal Correio da Paraíba, em João Pessoa, né? Comecei evidentemente como repórter. Naquela época, a maior parte das pautas vinha, né, de rádio escuta, que a gente chamava de rádio escuta, né? Os pauteiros, chefes de reportagem eram muito ligados em rádio. E televisão, bem menos. Televisão, telejornalismo ainda não era algo tão constante. E nas fontes, né? Nas fontes dos próprios repórteres, dos próprios chefes de reportagem e também dos pauteiros, né? E de pessoas que ligavam para informar, pessoas que ligavam para a redação para informar o que estava acontecendo na rua. Enfim, qualquer acontecimento as pessoas ligavam e informavam. Essa era uma fonte primordial de informação, né? Eram os olhos, né, da redação no que estava acontecendo no mundo, né? Eu comecei em 1996, eu ainda era estudante, e fui para o Diário da Borborema. Nesse momento, o Diário da Borborema estava passando por uma transformação da redação. As máquinas de escrever estavam dando lugar aos computadores. E no início eu até temi, porque eu não sabia datilografar, eu era dedógrafa. Então eu pedi para que as pessoas priorizassem um computador para mim, porque metade da redação era de computador e metade de máquina de escrever. Quando eu comecei a trabalhar realmente, eles tinham, acho que só uma máquina de escrever, a redação toda já estava informatizada. E nessa mesma época a internet estava começando a ser implantada. Então isso foi uma revolução, porque na época em que eu comecei mesmo, nós não obtínhamos informações na internet. Só o computador do chefe, do editor geral, tinha internet. E a gente só usava umas 2 vezes por dia, na verdade a secretária de redação, que pegava informações de agências nacionais, e nós tínhamos um acesso restritíssimo a esse computador. E eu aqui acolá dava uma fugidinha quando o editor saía para tentar conectar. Era uma discagem super complicada, fazia um barulhinho, que eu lembro muito bem, assim, tá na minha memória. E era no computador com o telefone. Então era super difícil, era discado e às vezes caía. Era um terror. Mas pra gente que não tinha contato com a internet ainda, não tinha tido contato, era uma revolução. Desde 1988, certo? Eu comecei oficialmente no Jornal da Paraíba. Mas antes eu já era fotógrafo, né, de eventos, finais de semana e tal. Com essa pretensão já também de um dia trabalhar no jornal, de querer saber fotografia, não só bater. Foi aí onde começou minha história dentro do fotojornalismo. Mas a gente, como eu disse mesmo, tinha que aprender, além de fotografar, tinha que aprender a revelar e copiar as fotos, né? No caso específico do jornal, né? Então, quando a gente ia para lá, tinha que saber, né? Tinha que saber preparar o químico, diluir, né? Os produtos vinham preparados, os envelopes, né? Mas com suas quantidades, de você pegar 1 litro d'água, esquentar a água, né? Preparar o revelador, preparar o fixador, saber depois que está pronto, saber a quantidade que você ia colocar para revelar um filme, né? Então tinha toda essa química para chegar, para depois renomear a foto atrás, escrever no lápis, né? Uma foto copiada de papel, dizer o que era, porque quando a gente ia embora, que o editor chegava, identificar, esse fulano de tal foi preso, cadê a foto dele? É esse aqui, para não misturar com os outros, né? Hoje em dia a gente pega no computador e chega lá e salva com o nome, né? Mas a gente tem que escrever atrás, tanto para ficar para o arquivo, quando procurasse de novo, como para de noite, quando o editor fosse fechar, ter a foto identificada, né? A revelação em si era assim, coisa rápida, tipo 4, 5 minutos, revelador, mas 10 minutos o filme estava revelado, né? Em si. Depois a gente pegava o secador, ia secar, ou então às vezes até ia para o sol mesmo, ficava ali, que era até mais rápido. O trabalho de repórter era, enfim, ainda em relação a hoje, ainda é muito semelhante, com algumas características bem diferentes, né? Por exemplo, hoje a gente tem a capacidade de fazer uma matéria quase que inteiramente sem sair da redação, né? E ser um trabalho bem feito, ser um trabalho bem apurado. Antigamente você praticamente não tinha essa possibilidade, a não ser que você fosse utilizar apenas uma fonte para fazer a matéria. Mas independente disso, você tinha que obrigatoriamente ir até o local e fazer uma apuração, nem que fosse visual, do que estava acontecendo.
Antes as pessoas não tinham, por exemplo, acesso a um telefone celular. Telefone fixo era algo muito difícil. As equipes eram maiores, para fazer grandes apurações se necessitava de muita gente, porque a coleta de informações era algo difícil e demorado. Então os equipamentos básicos que você tinha para fazer matéria era lápis mesmo, né? Caneta esferográfica, um bloco, né? Não era todo mundo que tinha, né? Por exemplo, a possibilidade de levar um gravador. Você só levava um gravador, né? Que era chamado aquele tijolão, né? Um negócio grande assim, com fita cassete, quando era uma matéria especial. Os releases chegavam por fax. Nesse fax, inclusive, também se passavam as matérias para João Pessoa, em que na central tinha uma pessoa somente para transcrever isso, para digitar, redigitar, então é passado por fax. Me contam que anteriormente, era feita por telex. Eu não cheguei sequer a ver um telex. Telex era uma máquina desse tamanho assim, chegando lá, você tinha lá e rasgava, ver as notícias que ia chegando, né? Antes do fax, né? As nossas informações eram obtidas, por exemplo, como repórter, em bibliotecas, em museus, e a enciclopédia e com a própria fonte. Nós tínhamos que extrair o máximo da fonte, porque, por exemplo, se nós fôssemos fazer uma matéria de saúde, nós não podíamos perguntar, como hoje em dia, apenas o trivial, perguntar as informações mais factuais, mas a gente tinha que fazer um resgate do que era a doença, das características, causas, tratamento, porque senão a gente não teria condições de fazer o texto completo, ou recorrer à enciclopédia. Tinha vários dicionários na redação, tinha enciclopédia, inclusive. Então, em pouco tempo, a gente já teve que fazer isso na internet. Acho que em 2 anos, eu entrei na redação do Correio, saí do diário, e no Correio, quando eu cheguei, todos os computadores tinham internet. Então, eu achei, meu Deus, eu estou no paraíso. Então, o que era que se fazia? A gente tinha que se preocupar com o local, não tinha esse problema de se preocupar em mandar foto para outro local, porque a gente nem tinha como mandar. Até no início, quando se precisava que a redação só era em Campina Grande e João Pessoa era uma sucursal, quando tinha um evento lá, tipo assim, a posse do governador, eu saía daqui para ir lá cobrir, né? E às vezes tinha que voltar rápido para mandar as fotos para poder sair no jornal, né? Torcia para que o evento fosse de manhã, para a gente fazer lá e ter que vir para mandar as fotos ser enviadas para o jornal, né? Já existia nessa época um cilindro de se mandar foto via sinal telefônico. Você tinha que bater uma foto, copiar tamanho tipo 15x21, né? E aí você vinha, introduzia aquela foto no cilindro, ela ia correndo tipo pontos por pontos ali, né? E ia fazendo uma leitura via sinal telefônico. O jornalismo ele sempre foi permeado de tecnologias, né? Eu acho que não tem como você desassociar o jornalismo da tecnologia, né? Desde o seu surgimento, a tecnologia está presente. Agora, claro que a internet foi acho que a gente teve 2 grandes revoluções, ou 3, né? Primeiro, a questão do Gutenberg mesmo, os tipos móveis, né? Que para alguns autores é considerado o momento do surgimento efetivamente da imprensa. Final da década de 70 para a década de 80, tivemos a informatização das redações, esse processo, né, que não foi igual na região aqui. Isso veio ocorrer a partir da década de 90. E aí na década de 90 também temos um outro impacto, que eu considero até mais forte, que é a questão da internet, né? A internet nas redações traz um impacto em todos os aspectos, né? Porque tem um impacto em termos de velocidade para a circulação das informações, para a captura de dados, né? Você tem aí a questão do acesso mais fácil às fontes, à base de dados por parte do jornalista. Então acho que é um momento que, ao mesmo tempo que ele é positivo, porque facilita, né, para o jornalista poder ter acesso a fontes, né, através de e-mail ou através de outras aplicações, mas ao mesmo tempo trouxe também um certo comodismo, né? O repórter passou a não mais acompanhar as informações em loco, né? O
jornalista passou a ter que escrever de forma mais rápida também, adaptando inclusive algumas características do textos das mensagens, dos celulares e também das redes sociais. Então eu vejo muitas modificações nesse sentido. Eu me lembro que eu fiz uma matéria que era uma matéria de 2 páginas, né? Eu demorei uma semana para fazer essa matéria, indo ao local, visitando, conversando com pessoas, enfim. Hoje é possível fazer uma matéria dessa com um tempo muito menor. Muito provavelmente em um dia, em uma manhã é possível você fazer uma matéria desse tamanho. Quando a informática entrou nas redações, a gente tinha uma esperança, e não era só a imprensa paraibana, todo mundo, que a gente tivesse mais tempo para apurar a matéria. Mas aconteceu exatamente o contrário. Diminuiu o nosso tempo de apuração. Né? Por um lado, o jornal chega mais cedo, o leitor tem essa informação mais cedo, mas por outro, diminuiu o tempo de apuração. Eu ainda sou bastante tradicional do ponto de vista de que quanto mais você apurar, quanto mais preciso você for, quanto mais você investigar, melhor fica a tua matéria. No mundo de hoje a gente não pode sufocar o entrevistado com informações, com todas as informações. Naquela época era complicado, porque você tinha realmente que encher o entrevistado de perguntas. Então eu acho que isso foi muito bom nesse ponto. No máximo você vai ter alguma coisa que desconfia que não seja verdade na internet, que você, quando estiver com o entrevistado, vai perguntar. A internet facilitou muito a vida dos jornalistas, porque quando é enviado um repórter para uma cidade mais distante, ele faz a matéria e pode passar de lá mesmo, ou até durante a viagem, nos tempos mais atuais. Então tem essa mudança também. Então, muitas vezes a gente ia para campo e esperava voltar na redação para redigir a matéria. Então chegava 3, 4 horas da tarde, ainda ia redigir a matéria, e isso diminuiu muito, porque se um repórter vai para uma matéria especial, tem o hotel onde ele fica, que tem internet, ele leva o notebook, enfim, então isso facilitou imensamente. Hoje pela velocidade da notícia, é indispensável ter a internet. Hoje não dá mais para voltar. Né? Eu acho que é muito bonito, eu acho que essa fase que a gente passou, eu acho que foi construtiva, ajudou muito para o que a gente hoje faz, né? Cair em campo hoje com a internet, né? Que a gente vai fazer uma coisa, hoje é muito prática, hoje você chega, fotográfica, se você levar o notebook e o modem, tem lá toda ferramenta dentro do notebook, Photoshop, corta foto, clareia e tal, vê o lance está mais aberto, você fecha ele, manda, daqui a pouco está lá, menos de meia hora a foto está publicada. Hoje é uma mão na roda para o fotojornalismo, a internet hoje. Caiu, uma coisa foi ótima essa praticidade e a urgência da informação que a gente precisa, né? A gente tem o texto, mas às vezes todo mundo quer ver a foto, né? Tem um lance, né? Tem a foto do acontecimento, todo mundo quer ver com a foto. A diferença é muito grande porque nesse meio de campo, né? Nesse meio tempo entraram ferramentas que não existiam. Mesmo no tempo da internet, por exemplo, smartphones, aplicativos para os smartphones que facilitam a comunicação, facilitam o envio de material, de fotos, enfim, de áudio. Isso mudou completamente a rotina. Mudou completamente a rotina e impôs um ritmo muito mais acelerado. Ao mesmo tempo, uma cobrança, uma necessidade, né, do aumento da qualidade, da apuração. Não é só você fazer rápido, não é só você fazer com precisão, é você fazer com uma qualidade muito maior, algo completamente diferenciado. Através da internet você tem a informação mais rápida de um fato, mas se você não checar A por B, você vai chegar numa cilada de noticiar uma coisa falsa e além do mais está copiando uma falsidade, né? Notícia fake seria. Hoje você vê a que nível nós chegamos em termos grupos de discussão no WhatsApp, grupos específicos. Você é da área policial, você tem um grupo de segurança pública, enquanto você fica sabendo as informações super rápido e pode interagir, checar com o delegado, checar com a polícia, com um monte de gente que está ali que é da área. Você cobre cultura, você tem um grupo cultural, você é assessor de imprensa, então eu acho que foi um salto muito grande e eu acho que isso é só o começo.